Nesta aula, nós vamos falar sobre polinômios. Para dar início ao nosso estudo de polinômios, primeiramente nós temos que ter outros conhecimentos, como, por exemplo, os monômios. Para entendermos polinômios, faz necessário o conhecimento antes de monômios. E o que vem a ser monômios? Vamos ver aqui a definição. Monômios são expressões algébricas que apresentam apenas um número, apenas uma variável ou multiplicação entre número e variáveis. Pelo conceito assim, parece que não clareia muita coisa para a gente não. Mas vamos ver um exemplo prático. Vamos imaginar aqui um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero ele é formado por três lados iguais. Então, se eu tenho que o lado é A, então ele vai representar A e A. Três lados iguais. Então, se eu quiser representar o perímetro dessa figura geométrica, a expressão algébrica que vai representar para mim o perímetro desse triângulo seria 3A. Ok? Por quê? Porque eu tenho uma figura geométrica de três lados iguais. E o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. A mais A mais A vai dar 3A. Veja que eu tenho uma expressão algébrica. E essa expressão algébrica, ela vai representar, para mim, nesse caso, o perímetro dessa figura geométrica. Vamos imaginar, por exemplo, um outro exemplo, um quadrado. O quadrado é uma figura geométrica que possui quatro lados iguais. Se eu disser que esse quadrado possui um lado igual a x, então os quatro lados representam x. Ora, se eu quiser calcular a área de um quadrado, qual é a fórmula da área de um quadrado? É lado ao quadrado. Então, veja só, se é lado ao quadrado, quem é o lado? O lado seria x. Então, se eu quiser representar algebricamente a área desse quadrado, a expressão algébrica que vai representar para mim a área deste quadrado seria x ao quadrado. Então, eu tenho que a expressão 3a e a expressão x ao quadrado representam para mim um monômio. São expressões, agora voltemos ao conceito, são expressões que apresentam apenas um número, apenas uma variável, no caso aqui eu possuo apenas variáveis, ou ainda multiplicação entre números e variáveis. O monômio, ele geralmente é formado por duas partes. Por exemplo, eu tenho aqui esse monômio, 7x ao quadrado, y ao cubo. Então, um monômio é formado por duas partes. A primeira parte é o coeficiente numérico. Todo monômio possui um coeficiente numérico. Mesmo que esse coeficiente numérico não esteja implícito, mas todo número é multiplicado por 1. Então, o 1 é o coeficiente numérico de qualquer monômio. E uma outra expressão que o representa é a incógnita, ou seja, a variável. Essa variável, essa incógnita, é chamada de parte literal do monômio. Não esqueça o seguinte, pessoal, todo número real é considerado um monômio. Qualquer número é considerado um monômio, porque o monômio pode ser apenas um número, pode ser apenas uma variável, ou pode ser a multiplicação entre número e variável. Os monômios, eles também têm a nomenclatura eles podem ser subdivididos em monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? São aqueles monômios que têm a mesma parte literal. Por exemplo, nós temos aqui 7x ao quadrado, 7x ao cubo, y ao quadrado. Com 5x ao cubo, y ao quadrado, esses dois monômios, eles são chamados de monômios semelhantes. Por quê? Porque a parte literal deles é igual. A parte literal são as variáveis, são as incógnitas, são as letras. Veja, qual é a parte literal? X ao cubo, y ao quadrado. X ao cubo, y ao quadrado. Esse tipo de monômio nós chamamos de monômios semelhantes. Na próxima aula, nós vamos fazer algumas operações envolvendo os monômios.